Olá pessoal do Ranking, hoje aqui para um bate-papo, uma conversa com um cara que eu sigo já há muito tempo, ele faz muita coisa, vocês vão conhecer aqui o trabalho dele, se é que já não conhecem. E aí eu quero começar essa conversa, Luciano, de uma maneira nada muito original, que é o seguinte: 3 perguntas que você não pode errar. É o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Eita vida, eu já ouvi essa história aí, essas perguntinhas assim. Eu sou o Luciano Pires, estou com 63 anos. Eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Nossa, olha só. Meu negócio é ajudar as pessoas a manter o cérebro em forma. Você pode ter a barriguinha avantajada, cheia com chope, etc e tal, mas o cérebro tem que ser tanquinho. Então, o que eu faço? Todo o trabalho que eu executo é para estimular as pessoas a manter o cérebro em forma, a desenvolver o pensamento crítico, melhorar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. E eu faço isso distribuindo aquilo que eu chamo de iscas intelectuais, né? Muito bem. Então você tem contato com o meu trabalho, eu tenho podcasts, eu tenho videocast, eu tenho site, eu tenho palestra, eu tenho livro, eu tenho 1 milhão de coisas, com a ideia de dar uma estimulada no pessoal, falando, meu, olha que coisa legal eu achei, vamos conversar a respeito, né? Uhum. E aí cabe todo tipo de reflexão, né? De política a meio ambiente, a economia, ao dia a dia, a piada, o humor, música, eu uso tudo para estimular do jeito que a vida é. Né? A vida não é assim? Você sai na rua e não sei o que vai acontecer, meu trabalho é assim também. Muito bem, até deu essa risada porque essas 3 perguntas que eu fiz no começo é o que como ele costuma iniciar as conversas quando ele chama também as pessoas para entrevistas, né? Você faz muitas entrevistas, principalmente com empreendedores, né? Esse é o podcast, esse é o Leadercast, né? Eu tenho 3 podcasts hoje. Eu tenho o Café Brasil, o Leadercast e o Cafezinho. O Café Brasil é o segundo podcast mais antigo em atividade no Brasil, desde 2006. Estamos aí com 683 episódios já. Bastante. Milhões e milhões de downloads. Inclusive, o fundador do Ranking dos Políticos, o Alexandre Ostroviec, que de vez em quando aparece aqui também fazendo vídeos, fazendo áudios, já foi um dos entrevistados. E eu convidei ele para o Leadercast e foi uma coisa, foi fantástico, cara, porque eu o convidei por causa do Ranking dos Políticos, né? Certo. E a gente fez um programa de 1 hora e pouco conversando sobre o Ranking dos Políticos e só depois que ele foi embora é que eu fui ver quem era o Alexandre. Tá. E ele até estranhou, porque eu senti que ele começou meio reticente, porque eu acho que ele está acostumado a chegar nos lugares e ser recebido como o dono da Multilaser, como empresa de milhões, sucesso e tal. o cara de sucesso, capa da Exame, etc e tal. E quando ele chegou lá, cara, eu recebi como o cara do Ranking dos Políticos. Eu não tinha a menor ideia Ele comentou um pouquinho no começo, depois que ele foi embora que eu fui cutucar. Pô, o cara é capa E ele é da um cara Exame, tranquilo, bem simples pra caramba, não tem nenhuma... Foi um papo muito legal. Ele foi de bicicleta, não foi isso? Foi de bike, chegou lá de bike, não, papo numa boa, foi muito tranquilo. E eu fiquei super feliz lá, né, porque ele deu uma entrevista, aliás, eu recomendo a todo mundo. Eu ouvi o Leadercast com o Alexandre, não vou me lembrar o número que é agora, porque ele dá um exemplo real de como é que um empresário, alguém que faz parte do business, do mundo dos negócios, pode cumprir um papel junto à sociedade. Entendeu? Tem um lance de cidadania aí que ele resolveu comprar e cumprir, e ele está usando o que ele tem, as armas que ele tem, que é o recurso, a estrutura e tudo mais, para fazer alguma coisa além do que vender produto e ganhar dinheiro. É muito aquela né? coisa também da gente assumir essa responsabilidade. Né? Exatamente. Acho que o brasileiro durante muito tempo, não, isso aí é o governo que cuida, não tem nada a ver com isso. Ou então eu dou um dinheirinho para uma ONG, a ONG que se vire. Cumpri a minha parte e acabou. E foi legal que ele comprou a briga. Ele falou, cara, não, eu vou usar a estrutura que eu tenho. Se eu tenho aqui condições de montar um site, montar um processo, montar um projeto, custear esse projeto e manter ele andando, eu vou fazer. Legal. Então ele não delegou a um terceiro fazer, ele está fazendo pela consciência de cidadania. Né? Isso é um baita exemplo, cara. Foi muito legal aquilo lá. Mas só para terminar, eu falei, então eu tenho o Café Brasil, que é o primeiro podcast, o Leadercast, que é um podcast só de conversa com gente que faz acontecer. E aí é muito legal, porque eu não tem tempo de duração. Eu tenho o Leadercast que tem 3 horas de duração, cara. Vai contando a história. Você escuta aquilo e fala, meu, é muito grande. Vai ouvir, pra você ver o que acontece, né? E eu levo pessoas que estão fazendo acontecer. Então isso abriu para mim um universo gigantesco e fez com que eu quebrasse um padrão que meio que existe no mercado aí, que é aquele padrão de as pessoas chamam para conversar aquele cara que chega assim e fala, eu era pobrinho, eu nasci num buraco, meu pai morreu, minha mãe não sei o quê, aí um dia eu dei certo e agora eu estou aqui, como eu estou, você também pode estar, sabe? Eu sou agora, essa fórmula babaca batida, que existe, né? Aí, batida, eu falei, eu não quero isso, cara, eu quero pegar gente comum que acorda de manhã e vai matar um dragão por dia para conseguir fazer acontecer.
E eu levo essas pessoas e sento pra Que é o conversar. grosso da população, né? E a gente conversa e fala o seguinte, vem cá, bicho, e aí? Como é que você faz pra sair do Madeira? Como é que você saiu dessa? Como é que você contou pra tua família que você, aos 19 anos, ia sair de casa pra estudar em tal lugar, né? O dia que você quebrou, como é que você chegou no gerente do banco e falou, não tenho grana pra pagar, né? Isso me interessa. Que é a vida real, né? É a vida Tem real, esses outros exemplos, são os unicórnios, né? Que tem ali, que o cara saiu e vira o mega. Mas o dia a dia... É aquela coisa do Neymar, cara. Pra cada Isso. Neymar tem 2 milhões de jogadores de futebol ganhando um pouco mais que o salário mínimo, né? Legal. Eu quero falar com esses caras, pra ver como é que esse cara ganha a vida e o que é que ele tá fazendo pra ser diferente dos outros que estão ali. Então eu vou lá, eu trago um cara da alta periferia. Tá. E esse cara tá fazendo acontecer, bicho. O cara chega lá com um carrinho velho, ele não tem grana pra coisa nenhuma, ele tá se matando, não sabe como é que vai pagar as contas do dia a dia, mas ele tá influenciando um monte de gente. Eu quero falar com esse cara. Legal. Entendeu? E aí o programa tem dado muito resultado, ele tem crescido bastante porque as pessoas se reconhecem nesse esforço de gente igual a gente, né? Que tá vivendo do dia a dia, não tá esperando um lance de sorte pra dar certo. Eles estão se mexendo, né? E eu quero conversar com gente assim. E o terceiro podcast é o Cafezinho, que é uma reflexão de 2 minutos e 40 que eu faço é o curtinho semana, só uma estilingada e aí levanta a fumaça, né? Bacana. Bom, empreendedorismo a gente fala muito aqui também, né, do ranking, é um dos pilares aí que a gente tenta sempre trazer exemplos e incentivar. Agora, trazendo um pouco também para o lado mais que é o foco do ranking, que você fala muito de política, você já comentou também, que dá seus pitacos, dá suas opiniões. Como dói, bicho. E eu queria saber isso, Luciano, como é que é? Como é que o povo reage? Você apanha muito? As suas opiniões, elas, vamos dizer, são um pouco politicamente incorretas? Você fala mesmo na lata, que eu acompanho? Como é que é isso daí? Cara, é aquela história. Eu tenho começado o começo aqui. A minha formação, eu venho do mundo dos negócios, eu trabalhei em indústria durante muito tempo. Eu sou cartunista, então eu tenho uma visão que eu sempre tive envolvido, né? Mas eu trabalhei dentro do ambiente de negócio, de corporativo e tudo mais. E quando em 2008 eu saí para tocar meu próprio negócio, eu saí com a ideia de trabalhar essa questão do desempenho das pessoas em nível de liderança, de construir repertório para tomar decisões para o mundo dos negócios, né? Tá. Mas eu percebi rapidamente que não adianta eu tentar dissociar o mundo de negócios do dia a dia lá fora. Eu não tenho como desconectar o meu trabalho no meu dia a dia do Faustão na televisão, entendeu? O que acontece na mídia vai dar reflexo lá dentro. Tá tudo interligado. E aí eu comecei a trabalhar essa questão dessa interligação, né? E eu mantive sempre a política um pouquinho distante. Eu sempre toquei no assunto, sempre esteve envolvido, mas eu nunca fui o comentarista de futebol que disse para que time torcia. Tá. Eu comentava jogo, etc e tal, mas nunca disse que time torcia. Até que em 2014... eu já tinha cantado a bola dessa divisão do Brasil, eu tenho um livro editado, eu lancei um livro em 2009, que eu falava exatamente isso. Falei, cara, esse país aqui vai se arrebentar porque está sendo dividido em dois, tem dois lados, está havendo uma construção que transforma o bom e o ruim, divide claramente, e isso tem uma intenção de obter o poder, e vai dar errado essa história, né? Tá. Quando chegou em 2014, que a situação estava complicada naquela eleição, onde a gente foi obrigado a optar entre Aécio e Dilma, Meu Deus. aí eu falei, bom, cara, agora chegou a hora de eu botar o bloco na rua. E foi aí que eu assumi claramente. Falei, bom, a partir daqui é o seguinte, gente, eu vou votar no fulano, vou votar no Aécio por causa disso. Não vou votar na Dilma por causa disso e tem que tirar o PT do poder. E lá eu comecei a comprar a briga, né? E dali pra frente, bicho, o negócio pegou fogo. Porque, pra você ter uma ideia, cara, eu entrei em 2014 com 12 mil seguidores ou curtidores no Facebook e terminei com 120 mil no final do ano. Caramba. No momento em que eu explicitei... Eu ia perguntar se você perdeu os seguidores, Não, você multiplicou por 10, foi então. uma loucura. Eu multipliquei, foi uma loucura. Só que enquanto essa coisa acontecia, foi o momento em que eu me posicionei e as pessoas, pô, vamos lá ver o que esse cara tem para dizer, né? E aí eu fui ampliando um pouco mais essa participação, mas sempre com foco que é o seguinte, cara, eu não quero ser aquele cara... o conservador hidrófobo que sai xingando todo mundo. Tá. Sabe? Vem aqui, eu meto dentro da tua cara, xingo, chamo você de idiota. Eu não faço isso. Eu não chamo ninguém de idiota. Ao menos claramente. Deixa eu entender, né? Mas eu não agrido. Então, por não agredir, eu consegui trazer uma grande audiência de gente que pensa totalmente diferente de mim, mas que fala, pô, esse cara eu consigo ouvir porque ele não me ofende. E isso, né? Hoje está cada vez mais raro. Está cada vez mais difícil, né? Se posicionar, ser firme na tua opinião. Sem sair chutando o pau da barraca e xingando todo mundo. E foi legal porque deu uma baita de uma ampliação e, cara, o negócio cresceu, foi uma barbaridade. O que cresceu foi muito grande, né? Até outubro de 2018. Quando chega na reta final eleições. da nova eleição,
onde eu anuncio para todo mundo que o meu candidato é o João Amoedo, Tá. levo o Amoedo no programa, faço um trabalho legal de divulgação para ele, não me filio a coisa nenhuma, mas falo que esse cara tem o perfil que eu quero, Tá. até chegar na reta final, cara. Quando chega na reta final, eu publico um programa, publico um texto, viralizou, foi uma loucura, onde eu digo o seguinte, cara, meu candidato é o Amoedo, ele é o melhor peso leve do mundo, é o cara que, para ser campeão de peso leve, não tem cara igual o Amoedo. Só que a luta é peso pesado, cara, e ele não vai ganhar. Eu vou precisar do peso pesado. Então eu falei, na reta final, eu vou votar no Bolsonaro, porque nós vamos tirar esses caras daqui, né? E aí foi um escândalo. E aí, então você explicou o racional da tua decisão de voto. Racional, mas não dá. No momento em que você escreve Bolsonaro, acabou. Você botou o nome Bolsonaro, cai o disjuntor e não tem mais pensamento crítico. E acabou. Ninguém escuta o que vem na sequência. Entendi. Ele vai até você falar Bolsonaro falou, o que vem depois não interessa mais, aí já vira briga. Mas esse texto viralizou bem. Não, foi uma loucura. Eu devo ter recebido, acho que foi uma loucura, vários grupos aí. O podcast foi uma loucura. E o resultado foi que eu vinha tendo 850 mil downloads mês e eu caí para 530 mil downloads. Ah, então nesse caso sim 30% do povo foi embora por causa do nome Bolsonaro, entendeu? E eu olhei aquilo e falei, bom, eu sabia que ia ocorrer o impacto, não sabia o tamanho do impacto, mas eu sabia que esse risco ia acontecer. E eu olhei isso tudo como meio que um livramento, sabe? Tá. Falei, cara, bicho, essa audiência que deixa de ouvir alguém porque não concorda em que esse cara vai votar, não me interessa, cara. Né? É aquela mesma história do cara, eu não ouço o Chico Buarque por causa da opinião dele de Cuba, renego toda a obra musical dele, falei, desculpa, cara. O cara é bom. Esse cara fez parte da minha vida, eu não vou dar o direito desses caras da esquerda me privar de ouvir músicas que fazem parte da minha história, da minha vida, cara. Eu vou continuar ouvindo, eu vou continuar curtindo, embora eu acho que o cara é uma zebra do ponto de vista político. Capitão Nascimento... o Wagner Moura. Wagner Moura. Baita claro, ator. é fantástico o que ele faz lá. O cara é uma zebra politicamente. Então, só que é o seguinte, eu não vou desvalorizar o trabalho dele por causa do jeito que ele pensa. Então, se eu tomo a decisão de, não, esse cara não me interessa, eu não quero esse cara me ouvindo, cara. O que eu vou ganhar com um cara que, falou um negócio que eu não gostei e vou embora? Então vai, cara, não me enche o saco, sabe? Eu quero dedicar meu tempo a quem fica. Entendi. Então, que é o cara que fica, ou o cara que fica e fala assim, cara, não concordo com uma vírgula do que você diz. Mas eu ouço você e eu sou contra e me estimula a desenvolver meu pensamento para dizer para esse cara por que eu sou a favor. E às vezes também esse cara traz coisas que você também não está vendo. Claro que traz. E esses caras me interessam. É. Um cara que vira as costas e vai embora não traz nada. Não somou absolutamente nada ao processo. Mas você também ouve muito que você tinha que se manter neutro? Você tinha que ser ainda o comentarista que não declara o time? Esse Para ficar bonito. E eu, quando chegou na hora, eu falei, não, bicho, desculpa, cara, eu vou perder negócio. Eu sei que eu perdi negócio, eu perdi palestra, eu deixei de ser contratado para uma porrada de coisa, porque eu virei, como é que é? Bolsominion. Virei Bolsominion. Cara, bicho, que puta bobagem, cara, né? A gente, aqui como ranking, né, enfim, você conhece o nosso trabalho aqui, a gente ranqueia senadores e deputados federais. Sim. Temos lá nossos critérios, estão todos colocados no site. Então você tem um porquê, você tem toda a origem da pontuação de cada político, está lá com uma fonte oficial, né? Site do Senado e da Câmara. Só que o que acontece? A gente avalia as votações. Né? Então hoje, no dia que a gente está conversando aqui, acabou de ser votado lá no Congresso a derrubada dos vetos daquela lei de abuso de autoridade. Sim. Que acaba limitando aí completamente a atuação de policiais, juízes, Ministério Público, todo tipo de coisa. É um absurdo. E nós, como ranking dos políticos, a gente acha que a gente tem que se debruçar sobre as votações, sobre como esse cara se posiciona lá dentro. Porque senão seria um ranking que olharia se o cara falta, se ele gasta pouco, e aí, né? Onde é que está a análise? Se só vê a atitude, você não vê Você não vê o que realmente importa, né? Exatamente. E aí, para fazer essa análise, a gente tem um conselho que recebe ali as votações, chegam ali num consenso e, não, essa votação, a reforma da Previdência é necessária. Então, quem votou a favor vai ganhar ponto. Esse caso aqui, a gente ainda não mandou, mas provavelmente quem derrubou o veto vai perder ponto. Então, existe uma opinião. E as pessoas falam, não, mas vocês não podem se posicionar. Não pode ter viés. Não pode ter viés. Então, eu falo o seguinte, o ranking ele não é neutro, ele tem posição. A gente acha, você pode concordar ou não. Claro. Né? E a gente tem até uma ferramenta que é o meu ranking,
que você vira o conselheiro e hipótese sim ou se não. Exatamente. E a minha impressão, Luciano, eu queria a tua opinião, é que as pessoas, ainda no Brasil, não sei se é uma questão de amadurecimento, o que é, elas lidam muito mal com essa coisa de você, ó, eu acho isso por causa disso. E aí elas preferem, não, então eu não te sigo mais, ou vou para fora. Eles lidam pessimamente mal com isso, lidam mal com a opinião divergente da opinião dela, querem convencer o outro a mudar de opinião. Eu não quero convencer coisa nenhuma, cara. Eu quero dizer pra você, cara, eu penso assim por causa disso. Você tem uma ideia melhor que a minha, me convence. Prova-me que eu tô, pô, legal, esse cara aí botou um ponto que eu não tinha pensado a respeito, acho que eu vou pensar um pouco melhor nisso, né? Deveria ser assim, mas não é assim, cara. Então, existem duas extremidades que são sangue, o meio é herbívoro, essas duas são carnívoras, sabe? Quando chega as duas, elas estão se pegando lá no meio. E essa gritaria toda são essas duas extremidades. O meião, que o pessoal botou o nome do isentão, né? O isentão, é o povo que está perdido, cara. Vem cá, mas eu escuto um argumento daqui que é legal, escuto outro daqui que é legal também, e vou tomar uma decisão. Às vezes eu vou mais para cá, às vezes eu vou mais para lá. Isso aí é liberdade de eu poder me situar aqui. Eu não preciso necessariamente, por concordar com algo que esse cara disse, automaticamente está dizendo que o outro é ruim, né? Não é assim, e a recíproca é verdadeira, né? Só que conviver com esse balanço, o cara não. E a outra coisa é a seguinte, você elogiar algo, não quer dizer que você não pode pontualmente também fazer as suas críticas. Claro. Então, a gente está falando aqui do governo, do Bolsonaro, às vezes a gente faz posts elogiando as coisas boas e criticando as coisas ruins. Olha só que coisa revolucionária, né? Eu me lembro muito sempre de uma entrevista da Janaína Pascoal, eleita deputada aqui por São Paulo, a mais votada. E aí foram perguntar para ela, Janaína, você vai ser base ou oposição do governador, né? Do Dória. Ela, olha, não entendi a pergunta. Não, você vai votar com ele ou contra ele, né? Você vai ser base ou oposição? Não. Para aquilo que eu achar bom, eu vou ser base. Para aquilo que eu achar ruim, eu serei oposição, e eu não vejo outra maneira de ser. Então é aquela coisa, a gente elogia o que está certo, por exemplo, a equipe econômica é muito boa. Vamos lá, vamos elogiar enquanto a gente achar que está acertando. E você está elogiando de uma janela, você tem uma janela. Vocês escolheram, olha, a janela com que nós olhamos é esta aqui, sabe? É uma janela que tem ela tem uma posição liberal para conservador. Essa é a minha janela, tá? Aqui tem uma outra janela que é liberal para... Está mais para a esquerda. Lá tem uma janela que é mais esquerda. Ali na ponta tem uma janela que é extrema. Então, quando a gente escolhe uma janela, cara, eu tô dizendo para você o seguinte, olha, que você vai me ouvir, você já sabe a minha postura, eu não estou enganando ninguém. Tá? Esta é a opinião de um cara que tem uma visão liberal para conservadora, portanto, todo o meu viés é esse aqui, e eu vou explicar para você o que eu acho a respeito. Tá? Se você achar ruim, vá num cara que tenha outra visão, escuta a parte dele e toma a tua própria decisão. E aí toma a sua decisão. E assim que a vida existe. E aí, cara, que é o personal trainer do cérebro fitness entra, intelectual. Né? Então, isso é muito legal, porque tem cara que me escreve, todo dia eu recebo milhares de e-mails, mensagens e tudo mais, o cara diz o seguinte, fala, bicho, eu não concordo com uma palavra do que você diz, mas eu gosto de te ouvir porque você me obriga a exercitar a minha cabeça para contra-argumentar você. Então eu falo, bom, então eu ganhei. Entendi. Porque a minha proposta era exatamente essa. Atingir o objetivo. Não é que vocês venham para mim porque eu sou o gostosão e eu sei de tudo. É botar uma opinião e você falar, pô, deixa eu ver o que esse cara tá falando, né? Pô, é um idiota. Não sabe nada, tá legal. Mas você precisa pensar para chegar nisso aí, né? E tem gente que nem pensa, para no rótulo. Aquele negócio que eu falei no começo. Citou o Bolsonaro, parou. O que vier depois da palavra não tem mais... e vale para os dois lados, né, Luciano? Então tem o cara que não quer ouvir mais nada porque já vai xingar o cara de... racista, machista, né? E tem o outro também que vai adorar qualquer coisa que ele fizer, independente do que seja. São dois extremos. Então né? nenhum dos dois é bom, né? Não, você tem que... não. Os dois têm problemas, os dois vivem num extremo e não há nenhuma disposição dos dois de partir para o diálogo, que é onde está o meio. O povo todo está no meio, né? E olhando para aquilo, falando, não estou entendendo, cara. Cada hora, afinal de contas, a reforma previdenciária é bom ou é ruim? Cara, como é que eu decido no meio dessa gritaria desgraçada aí? Será que tem alguém capaz de... E aí a importância de ir atrás do fato original, né? Da notícia, ó, tá aqui. Então eu vi, por exemplo, você entrevistou o Bianco, né? Que é lá do secretário da... Sim, eu fui 2 vezes lá no... Você foi lá a Brasília, né? Fui a Brasília, e aí tem cara escrevendo, propaganda, foi lá para vender. Já tá no... Cara, eu fui lá porque eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas e eu gostaria de ouvir a resposta a essas dúvidas de uma fonte primária. Isso. Então eu vou pro cara que tá fazendo e pergunto, o que você acha? O cara pega e me diz, né? Se o que ele está dizendo
tem a ver ou não, é uma segunda. No primeiro momento eu estou ouvindo dele, não foi alguém que chegou para mim e veio falar que a partir de agora as viúvas dos aposentados vão ganhar R$400. Tá? E isso está lá. Quando você vai ouvir o cara falando, não é bem assim, cara. Não é bem assim. Deixa eu ouvir o que a fonte me disse e agora eu vou tirar minhas conclusões, né? Agora, esse exemplo e todo o tamanho do conteúdo que você gera, o tipo de... Deu aqui todos os exemplos de canais diferentes, de mídias que você atua, eu acho que é um movimento, mostra muito esse movimento de mídias alternativas, né, Luciano? Sim. Então, antigamente a gente tinha um monopólio tanto da produção, sim, mas principalmente da distribuição de conteúdo, sim, que era aquele modelo antigo de televisão aberta, quem está ali tem o monopólio dessa produção e distribuição, e agora com isso daqui você acabou com isso. É a tal da transformação digital, né, cara? A primeira vítima da transformação digital foi a grande mídia, né? Porque ela foi implodida, né? No momento em que ela implodiu esses grandes castelos de mídia, transformou em pequeninas. Então você vê hoje aqui um youtuber tem mais audiência do que a maioria dos programas de televisão. Eu, com o meu podcast, eu sou maior do que a maioria das revistas semanais publicadas no Brasil. E você pega uma revista conhecida, que está lá na banca há 30 anos, cara, eu sou 3 vezes maior que o cara, entendeu? E euzinho, não é a minha grande empresa, sou euzinho, você foi lá, você viu. Sim. Sou euzinho, trabalhando no meu escritóriozinho, com o meu estúdiozinho e produzindo as coisas por minha conta, eu pagando aquilo e não prestando conta para ninguém. Não é uma grande estrutura de mídia, né? Eu sou maior que esses caras, né? E como eu sou pequenininho, agora vai pegar os caras grandes que estão aí, então cria-se uma oportunidade de que a voz do cidadão possa ser ouvida por muito mais gente. Nunca houve tanta oportunidade como tem hoje em dia. E nunca ficou tão difícil ser ouvido por muita gente, né? Você sabe que a popularidade é um fenômeno de network, né? Eu boto um negócio esquisito no ar, ele vê, você começa a falar, de repente 11 milhões de seguidores. Isso aí não tem muito a ver com o conteúdo que eu estou produzindo, tem a ver com esquisito, como é que é, irreverente, essa coisa acaba andando lá. Então, essa oportunidade foi colocada na mão de todo mundo, né? E o que nós estamos assistindo agora no Brasil é um momento que, a referência cultural do país nessas últimas semanas é um youtuber maluco que pinta o cabelo de verde, fala bobagem que não acaba mais, tá lá, vai ganhar medalha porque é a referência cultural do país, né? Cara, quando que isso poderia acontecer há 15, 10, 5 anos atrás, né? Então nós estamos vivendo essa revolução nesse momento, o que joga no colo de cada um de nós como cidadão uma tremenda responsabilidade que é de selecionar de que fonte eu vou beber. Aí é sempre aquela coisa que anda junto, né, Luciano? Liberdade vem com responsabilidade. Então tem muito mais fontes de abastecimento. Muitas dessas fontes, por não estar dentro de uma estrutura grande, ela não tem que prestar conta para ninguém. Então, de um lado isso é bom, porque eu não tenho rabo preso. De outro lado isso é complicado, porque eu também acho que eu posso falar o que eu quiser. Não tem limite, né? Mas peraí, cara, eu abri a boca, tem 5 mil caras me ouvindo, né? Então, eu acho que esse mesmo conceito a gente pode pensar também quando a gente vê até o empreendedorismo, o ambiente de negócio no Brasil. A minha impressão é que a gente sempre viveu numa sociedade aqui muito protegida, né, com lei trabalhista, com todos os subsídios de governo. E aí quando a gente agora começa a olhar para um ambiente em que se pode ter mais liberdade, então você teve a MP da liberdade econômica, você tem aí um conceito, né, de meio de produção que quer liberar essas amarras e deixar as pessoas tomarem conta das suas vidas, muita gente fica assustada. Sim. Né? Porque, como assim eu não vou ter mais uma carteira assinada? Eu vou ter que negociar diretamente com o patrão? Ou como assim eu não tenho que seguir aquelas regras certinhas? Eu posso trabalhar domingo se eu quiser? Eu posso inventar algo que está fora aqui de um livro muito bem escrito, que é o que você tinha antes, né? Então, quando você se vê nesse campo aberto, as pessoas também têm um período de adaptação, até para se adaptar a isso, né? De se acostumar com isso. Dá um medo, porque essas amarras, elas para muita gente são proteção. Ela não se sente amarrada, ela se sente segura, protegida. No momento em que você tira a amarra e fala, agora você é livre, dá um medo tremendo. Eu tenho um exemplo que eu uso na palestra, que é bem interessante. Fala, você já chegou na beirada de um prédio e olhou para baixo, né? Você chegou bem na beiradinha e olhou para baixo. O que você sente naquela hora? Dá o quê? Qual é a sensação? Dá medo, uma vertigem, Dá um medo. Aí você fala, e você pergunta, medo do quê? Todo mundo diz, medo de cair. Fala, não é medo de cair, você não vai cair. O medo que vem para você é a sensação de que se você quiser pular, você pode. Entendeu? E aí você
cara, tá na tua mão a decisão. Isso é um horror, cara, isso é um pavor. Então, quando alguém tira essas amarras e abre uma liberdade, você fica sem saber direito para que lado ir. Tem um livro fundamental que todo mundo devia ler. É um livro antiquíssimo, cara, acho que é de 1700 e alguma coisa. Um sujeito chamado Basquiat. E que Bastiat, toda vez eu falo, é o pintor, o Bastiat, que escreveu um livro chamado O que se vê e o que não se vê. Fantástico. Né? E ele fala exatamente sobre essa questão de as medidas que a gente toma e que dão um resultado ou causam uma consequência que é invisível ao primeiro ponto. Então, como a gente está limitado intelectualmente, eu só consigo ver agora. É 1 mais 1 vai dar 2. Eu não estou falando do 2, eu estou falando lá na frente tem uma consequência. Então, se você olhar a discussão, por exemplo, da reforma previdenciária, escuta o Paulo Guedes falando. O Paulo está falando de um Brasil daqui a 10, 15, 20 anos, que tem um resultado completamente diferente do de hoje por ações que vão ser tomadas agora. E a pessoa só vê o seguinte, cara, eu ia ganhar 5, agora eu vou ganhar 4. A minha vida vai ficar um inferno. E ele fala, não, cara, é lá na frente que está o retorno. Agora, uma parte da sociedade vai ter que ser... eu não quero usar o termo penalizada, mas no fundo vai ser, vai ficar mais difícil. Faz um sacrifício, vai ficar, né? Eu vou sacrificar por quê? Porque há um benefício lá na frente. Porque senão nem os 4 você vai ter lá na frente, né? Que tá, então, mas cara, e quem é que abre mão desse agora por algum benefício que vem lá na frente, né? Então é muito difícil a gente conviver com essa incapacidade de olhar lá na frente. Quando você vai para aquele exemplo de sempre da Coreia, né, cara? A Coreia, 30 anos atrás, era nada. Hoje está lá na frente. Cara, é um pessoal que vem, bota um plano de 25 anos e não desgruda do plano, cara. Não importa quem foi o próximo dirigente. O cara tem um plano, cara. E o plano está andando porque se ele não for feito uma construção, ele não vai dar resultado lá na frente. E a gente aqui, cara, cada 4 anos, tudo começa de novo. Começa de novo. Não vai, não consegue montar, não tem tijolo em cima de tijolo aqui, né? E essa ideia do que se vê e o que não se vê, né? Esse livro do Bastiat, a gente vê muito quando vai analisar os projetos de lei. Sim. Então, o que mais tem no Congresso é projeto de lei bem intencionado. Com jabuti, né? Com jabuti enfiado ali dentro, né? Então, eu vou criar uma isenção de passagem aérea para quem é deficiente e vai disputar uma competição. Eu vou obrigar as casas noturnas a distribuir preservativo obrigatoriamente na saída. Eu vou proibir botar sal na mesa. Sal na mesa. Aí é aquela coisa que eu falo sempre, que no Brasil as coisas ou são proibidas ou obrigatórias. Sim. Né? É isso aí. Você não tem o meio termo disso. Não, então você está obrigado a distribuir ou você está proibido de fazer alguma coisa. Então, quando o cara vem e bota uma lei como essa que proíbe botar um saleiro na mesa, ele está dizendo para você que é o consumidor, que você é um idiota e que você não sabe cuidar da sua própria vida, entendeu? Ó, esse cara não é idiota, não sabe cuidar da vida dele, vai usar sal demais, vai passar mal, vai ter que ser atendido pelo SUS e vai ocupar o espaço de alguém. Então, para que ele não seja atendido, eu vou nesse momento regular. E cada vez o Estado vai entrando. Vai aumentando. E aí tem que botar um cara para cuidar do sal na mesa. E quando você vai ver, botar o fiscal. É uma estrutura gigantesca que a gente tem que pagar por aquilo. E o Brasil fica nessa situação que chegou agora, né? Limpar isso aqui vai ser meu Deus do céu, vai levar muito tempo para... Às vezes eu canso, sabe? Quando eu chamo o pessoal para conversar lá, que eles começam a enumerar para mim, eu falo, bicho, você viu o tamanho da arrumação que tem que ser feita? É muita coisa para arrumar, mas tem que começar. Tem que começar. E um pouquinho de cada vez para poder arrumar o todo lá, né? E uma coisa que chama atenção também, você até comentou, tem coisa que viraliza, tem coisa que vai, quando você vê, se atingiu um monte de gente, né? Você também aborda alguns assuntos, Luciano, que são os tais politicamente incorretos. Sim. Eu acompanhei recentemente, você fez até uma série de programas sobre esse assunto, falando sobre os tais agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, né? Sim. Pesticidas, tem vários nomes possíveis. Como é que foi a reação a esse assunto? Você pesquisou bastante, se conversou com gente a respeito disso. Conta essa experiência aí pra gente. Então, eu só me meti a fazer isso porque eu fui lá, né? Em 2014 eu estive lá, eu rodei 6.500 quilômetros do Mato Grosso, eu visitei 22 cidades, eu fiquei um mês lá dentro, palestrando dentro do projeto da AproSoja, e voltei em 2017 e fui outra vez, e fiz de novo esse... Você fez um circuito de palestras, então, pelo interior? No interior, então eu fui para as fazendas, cara, eu entrei na fazenda, eu fui lá e peguei a mão cheia de calo do cara que era desde o grande fazendeiro, que tem a maior fazenda de soja do mundo, até o fazendeiro menorzinho, que tem ali o negócio dele, tá com a família dele cuidando daquilo. Então eu fui visitar esses caras, eu entrei lá dentro.
Eu fui ver a coisa funcionando. Eu subi em cima de uma colheitadeira, eu conversei com os caras, eu fui ver como é que era o processo. Eu visitei aquilo tudo e conversei com todo mundo, né? Fui conversar com os caras que estavam perto dos índios, falei com todo mundo. E ali eu comecei a ver que, cara, o que esses caras estão passando para mim não é o que eu escuto lá em São Paulo, né? Tem coisas aqui que não estão batendo, porque eu tinha uma percepção de que isso aqui estava tudo destruído e quando eu cheguei aqui não está. 66% do que tem aqui está preservado. E para mim era o contrário, só tinha 30%, né? E aí eu comecei a mexer e fui descobrindo todo esse rolo todo. E aí eu mergulhei na pesquisa, eu fui pesquisar. E fui fazer a pesquisa do ponto de vista do curioso que quer entender por que essas coisas acontecem, né? Uma delas entrou até no meu livro, eu tenho um livro chamado Me Engana Que Eu Gosto, né? E eu conto no livro ali. Eu fiquei curioso com aquela história da motosserra de ouro que o Blairo Maggi ganhou, né? Por quê? Porque lá... É um prêmio que uma organização entrega para os parlamentares, né? O maior desmatador... Não, o maior a Cátia Abreu ganhou também. O maior desmatador. Bom, lá no Mato Grosso, você tem assim, Deus, Blairo Maggi e o resto. Onde você vai é o Blairo, né? Eu não conheço o sujeito, não sei nada dele. Blairo, ex-ministro do Temer. Já foi o maior plantador de soja do mundo, etc e tal. Bom, toda vez que aparecia o nome dele, aparecia motosserra de ouro. E aí eu fui ver, cara, pô, pera um pouquinho, por que esse cara tá aí? O que foi que aconteceu? Então houve uma premiação, que foi uma votação feita na internet. Tá. Teve lá, fizeram a votação, ele ganhou o primeiro lugar, ele ganha uma motosserra de ouro e aquilo vira um carimbo. E toda vez que o nome dele é falado, tem o carimbo atrás dele. Eu falei, cara, deixa eu ver isso aí com cuidado. Eu fui lá pesquisar, falei, quem foi o segundo colocado? Quem foi o terceiro colocado? Não tem. Ninguém sabe. E eu fui descobrir quem é o segundo colocado. O segundo colocado foi Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só. O terceiro colocado foi o ministro, não sei das quantas. Eram tudo políticos, né? E o primeiro colocado foi o Blairo Maggi. Cadê o ano seguinte? Não tem. Cadê o ano anterior? Não tem. Era uma baita jogada feita para criar um rótulo e botar no cara, entendeu? E o trouxa aqui, olhando aqui, começou a repetir o rótulo também. Quando eu fui entender o que era, eu falei, cara, isso é uma baita de uma jogada que foi feita para criar um rótulo e poder toda vez rotular esse sujeito. Não importa o que ele fizer mais. Falou Blairo Maggi, pum, motosserra de ouro, esse cara é do mal, né? Mesmo que depois ele tenha... Ele mudou uma porra de coisa, ele tá preocupado com um monte de coisa. Eu não tô aqui para defender nem condenar o cara. Eu quero dizer o seguinte, o método. Me enganaram. Tá. Entendeu? Me enganaram. Então, esse tipo de coisa eu fui ver. E quando eu fui mexer na questão do agrotóxico, foi uma coisa, cara, né? E eu faço aquela série inteirinha e termino a série dizendo o seguinte: a questão do agrotóxico no Brasil devia ser do Ministério da Justiça. Não é do meio ambiente, nem é da agricultura. É justiça. Por quê? Porque todos os problemas que tem é por aplicação fora da lei. Errada. Porque o cara tá pegando produto contrabandeado. Porque o cara tá comprando coisa que não pode. Não é a questão do produto em si. Não é. É o modo de usar. O cara, ele usa errado, ele vai fora da lei. Ele fala, então o Ministério da Justiça pega esse cara e põe na cadeia. Morreram milhões de abelhas no sul do Brasil. Eu fui olhar aquilo lá, o que era aquilo, foram ver, o que foi? Um cara usou um produto e fez uma pulverização que não podia ser feita. O produto tá lá. Se essa pulverização acontecer, ela vai matar a abelha. Então, o cara fez e matou as abelhas. Então, o que houve lá? Foi o uso errado. Aplicou do jeito que não podia ser aplicado. E aí vem a questão também da responsabilidade do indivíduo, né? Claro. Que também é um grande desafio. Bota ali em cima dele, cara. Vai lá, prende o cara. Queimada na Amazônia. Queimou errado? Prende o cara, queimou, bicho. Né? Eu até fiz um texto outro dia que eu botei ali, sugerindo que fosse criada uma quarta arma no Brasil. Então ia ter o Exército, a Aeronáutica, a Marinha e a Amazonáutica. O que era a Amazonáutica? É a quarta arma, que é o exército da Amazônia. Certo. Ele vai para lá, bota lá 100 mil homens e mulheres e bota esse exército na Amazônia. Fazendo o quê? Botando a coisa para funcionar lá. Então eu vou botar ordem, eu vou proibir, eu vou atrás. Pisou fora da bacia, vai para cadeia, vai preso, entendeu? E acabou. Aí acabou o problema, que é uma questão de seguir o que já está escrito. Lei já tem para tudo isso aí, cara, né? E aí o pessoal pega esse sujeito que quebra a lei e traz esse cara como esse é o padrão. Não, esse não é o padrão, cara. E eu conheci os caras, eu vi os caras enlouquecidos com o bandido que ia lá fazia coisa errada. E derruba o que não pode derrubar. E o cara fala, cara, mas eu tô fazendo certo, bicho. A minha fazenda tá certa. Esse desgraçado vem aqui, derruba, faz tudo errado e o que ele fez aqui acerta todos nós. Então vamos pegar esse cara aí. Então a mobilização dos próprios agricultores contra quem está fazendo aquilo que... Por isso e eu fiz aquela série. Como um remédio, um produto de limpeza. Se você usar errado, se você virar e tomar um produto de limpeza, vai te fazer mal, né? Se você usar um remédio acima da dose, vai te fazer mal. O que levanta um ponto interessante para a gente entender o Brasil que nós temos aqui, cara.
O Brasil, cara, ninguém é igual a nós para fazer regra. Sim. A gente faz regra, o negócio da lei que você falou, porque tem lei que não acaba mais, mas nós somos um desastre para aplicar essas regras, entendeu? Então se a gente parasse e falasse, para um pouquinho de fazer regra e vamos olhar para a execução, tá? Vamos ver como é que está sendo executado e vamos fazer com que a sociedade se policie, entendeu? Então, eu não vou admitir que você jogue lixo na rua. Do meu lado. Se você jogar, eu vou reclamar com você, entendeu? Faça isso na Europa. Vai atravessar a rua fora dos faróis, às vezes não vê um cara te puxar lá, ele vai. Aqui no Brasil, cara, cada um faz o que quer. E aí vira essa bagunça toda. E aí, para isso também, muito tem que ter o exemplo vir de cima, né? Claro. Porque quando a gente olha essa esculhambação que vem lá de Brasília, né? De todos os poderes, né? Exatamente. Então... Cuidado que nós estamos quase caindo no padrão da entrevista, tá? Quando vai chegar no final, nós vamos concluir que a educação tem que ser mexida, porque a educação... É sempre assim, cara. É sempre a solução mágica. Cai na educação, né? Não, para antes, cara. Tá, vamos pensar nós, que somos pessoas educadas, responsabilidade. que temos uma responsabilidade e que temos algum canal para conversar com as pessoas, né? Foi isso que eu comprei para mim. Então, um belo dia eu falei, eu vou comprar essa ideia de que eu vou provocar as pessoas a agir, a apertar o botão, sabe, de alarme. Acabei de botar no ar 2 cafezinhos agora que eu falo exatamente isso. Eu falo, cara, o Brasil está numa situação tal que a gente perdeu a capacidade de apertar botão de alarme. Então, o que acontece? Quando eu vejo uma goteira, eu falo de entropia, né? Todo o sistema ele vai degradando aos pouquinhos, né? Tudo vai acabar. Eu vou acabar porque meu corpo vai ficar velho, eu vou morrer. Vai desgastando. O avião vai parar de voar, a casa vai cair, né? Como é que eu posso arrumar isso aí? Eu não consigo evitar a entropia, mas eu consigo fazer com que ela vá melhor fazendo a manutenção. E, bom, eu cuidando do corpo, eu vivo mais, cuidando do avião, ele vive mais, etc e tal. Essa manutenção é fácil de ser feita quando você vê a goteira e vai lá e corrige a goteira. Mas quando é um processo moral, cara, que é o que o Brasil está vivendo, uma goteira moral, como é que você faz, cara? Tem que ter alguém que vai lá e bota o dedo na ferida e grita, né? E a gente começou a fazer isso em 2013. Nós fomos pra rua e metemos o dedo na ferida. Isso não pode parar, cara. Você vê isso que aconteceu ontem no Senado lá, cara. Cara, de ir pra rua amanhã de manhã, cara. Eu não vou pra rua pra brigar com o Bolsonaro porque ele falou que tem que fazer cocô 3 vezes por semana. Isso é bobagem. Agora eu tenho que ir pra rua porque esse desgraçado essa diferença, né? Às vezes tem muita espuma pra algo que não tem relevância nenhuma na tua vida. E esses caras que eu falo, o grande problema do Brasil é legislativo e judiciário agora, não é o executivo nesse momento. Já foi. Agora não é. Agora é legislativo. Esses caras estão impedindo as coisas de acontecer, né? E nós tínhamos que ir pra rua pra cima dele. Tinha que fazer um acampamento na frente do Senado lá e pegar esses caras e falar, vem cá. O que estão pensando que isso aqui é o quê? Essa diferença da repercussão do que realmente importa. Exatamente. Daquilo que é uma mera retórica, né? O que se vê e o que não se vê. O que se vê e o que não se vê. Mais uma vez aparece o conceito, né? Isso aí. Isso é algo que a gente procura também aqui no ranking. Fala, olha, gente, isso aqui é importante. Vamos botar energia nisso daqui. E funciona, né? Porque quando as pessoas se engajam e vão para cima, o pessoal de lá sente. Olha, eu conversei com um monte de deputados, eu falei com um monte de gente, eu fui lá fazer as gravações e eles foram unânimes, cara. Todos eu perguntei a mesma coisa. Quando você começa a se queixar, quando você dá uma tuitada, ele chega neles. Chega. E dessa vez eu fui entrevistar o Bruno Bianco, que estava tendo uma manifestação lá fora das mulheres da parte da primavera, que parecia que estava dentro do escritório dele. Esses caras estão ouvindo, cara. Quando a gente grita, eles ouvem. Se você entrar no tweet e tuitar para esses caras aí, vai chegar neles, né? Faz diferença essa pressão, cara. Então tem que mais que é feita, né? Aí pega um projeto como o de vocês, o que ele me dá? Ele me dá base para poder criticar com base em fatos, né? Eu consigo olhar, e eu passei isso para meio mundo, falei, bicho, digita o nome do teu cara, vê onde é que ele tá, né? E eu consigo, então, eu vou reclamar com fatos, né? Eu consigo seguir os caras usando fatos, né? Isso para mim é fundamental, cara. Eu quisera ter mais gente fazendo essa bagunça que vocês fazem aí, né? Aos pouquinhos estamos crescendo. Outro dia eu também vi um áudio seu falando que você foi chamado para dar uma entrevista e aí numa televisão, né, aberta, ficou até super empolgado. Poxa, conta você a história, como é que foi isso aí? Eu falei que oportunidade, né? Cara, bicho, eu tô nessa briga desde 2004, né? Então, bicho, eu escrevi livros sobre cultura brasileira. Eu fiz umas viagens malucas, eu fui pro Monte Everest, eu fui pro Polo Norte. Tem história pra contar. Cara, eu tenho história que não acaba mais pra contar. E um belo dia me toca o telefone e vem a TV. TV Cultura vem, que quer me entrevistar pro Jornal da Cultura. Eu falei, opa, finalmente eu vou poder falar alguma coisa pra grande mídia, né? E os caras vêm lá pra falar e a entrevista que eles querem fazer é sobre um texto que eu falei sobre roer unha.
que eu estava tentando parar de roer unha, eu tinha descoberto um método, eu escrevi um texto simples e publiquei o texto, e os caras falaram, eu falei, finalmente eu cheguei na grande mídia e o assunto que eles querem não é aquilo tudo que eu vinha falando, é saber como é que para de roer unha, né? Aí eu falei, cara, eu desisto, bicho, eu desisto, não tem como. Então, enfim, se a TV Cultura não deu, o ranking está tentando dar aqui esse espaço e divulgar as ideias do Luciano, que é um cara que faz muita coisa boa. Enfim, vamos retomar aqui os teus canais, os teus conteúdos. Vamos lá, então. A maneira mais fácil, se você entrar no Google e botar Luciano Pires, vai dar de montão lá, né? Mas a base, eu tenho o portal Café Brasil, que é o lugar onde eu tenho todas as... Que é o site. O portal é onde estão os conteúdos colocados ali, né? Tá. E aí eu tenho o Café Brasil Premium. O endereço é Portal Café Brasil. Portal Café Brasil. Você entra lá, estão os sites, está tudo publicado ali, né? Se você for nas plataformas de distribuição de podcast, Spotify, estão todos eles lá. Café Brasil, Leadercast e Cafezinho. E eu lancei em 2017 um outro projeto que chama-se Café Brasil Premium, que aí é assinatura. Ah, tá. Você vai e assina, e aí vai um conteúdo pesado, cara. Então vão sumários de livro, vão videocasts, vão e-books, vai um material bem legal, que é o material que eu faço para mim. Entendi. Então eu mergulho nessas leituras e pego um livro sensacional editado lá fora, que eu vou usar para meu conteúdo, mas eu faço a resenha desse livro e publico essa resenha ali. Entendi. Só que minha resenha tem 50 páginas, cara. O áudio da resenha tem 1h30. Não é só uma resenha, é uma resenha comentada, né? Eu pego o livro e falo, o cara falou assim, atenção, e aí eu faço um comentário. Faz um comentário ali, em né? cima. Então quem assina recebe esse material, que é muito denso e tem feito sucesso bem legal. Estou com mais 1.500 assinantes já. Tá Isso bem legal. É legal, Luciano, pelo seguinte, eu às vezes tenho uma dificuldade, você também tem muita opção hoje, né? Você tem Netflix, você tem Amazon, você tem conteúdo para dar e vender. E às vezes você tem alguém que sirva até como um curador do que vale a pena ir atrás, né? Então, se você se identificar com as ideias, com as coisas que o Luciano fala, é um caminho para você, bom, eu não tenho tempo de ficar pesquisando, eu não quero perder tempo de começar um negócio no meio e descobrir que ele é ruim, então, de repente, já é alguém que pode fazer essa seleção para você, que é algo que esses novos tempos, essas novas tecnologias, esse é um serviço demandado, né? Esse é um caminho irreversível, cara, que a gente vai ter que pegar cada vez mais e selecionar muito bem quem você segue, né? Eu costumo dizer para os caras o seguinte, falar, o instrumento é esse. É isso aqui vai na tecla e faz pum. E você faz clique na tecla, você pode escolher pegar 15 minutos da sua vida e gastar vendo um youtuber comer um lagartixa viva. Isso. Dá para fazer isso. Que às vezes também você não quer pensar, você quer ver besteira e pronto, faz parte. Ou você pode gastar 15 minutos ouvindo uma conversa que de repente abra para você agregar alguma coisa. Opa, pera um pouquinho. Tem uma escolha. Entre o dedo e a tecla tem uma escolha sendo feita, né? E tem muita gente que não está pensando nessa escolha. Na hora de fazer, faz automático. E você pode ouvir na academia, lavando a louça, passeando com o cachorro. É isso que é aquilo que você mostrou. Você mostrou um aparelhinho aí que está no bolso das pessoas e que não é mais um telefone, né, cara? Isso é um ônibus indo para o trabalho, qualquer lugar. Eu estou brincando, isso aí virou um instrumento de educação continuada, né? Então, o tempo que eu usava para sair de casa, para ir para o trabalho, e que eu ia ouvindo música para curtir, de repente eu enfio um podcast lá no meio, cara, eu tive ideias maravilhosas ao meio do caminho. E o tempo que eu ia perder numa fila de banco durante 40 minutos para ser atendido, pô, entrou um podcast lá, cara, eu estou estudando, né? E estudando de um jeito legal. Então isso está trazendo uma dimensão completamente diferente dessa ideia de que você, para estudar, eu tenho que estar quarta-feira, às 7 horas da noite na sala de aula. Não tem mais, cara. Tem que estar com o aparelho no teu bolso. Que hora que é? Qualquer hora. Hora que der. Qualquer hora, né? Então, isso abriu um universo gigantesco. Só não tem conteúdo mais quem não quer. Quem não quiser. Quem não quiser. Quem não quiser. Maravilha. Muito bom. Legal, né? Agradecer aí tua visita pra gente. Muito obrigado aí pela reafirmar aí que sou ouvinte assíduo dos conteúdos. E agora também tem a nossa conversa aqui no ranking para você acompanhar. Beleza, gente? Agradeço aí. Confere lá os endereços que o Luciano passou e continue seguindo o ranking nas redes sociais. Um abraço, até a próxima. Até mais.